Então, pessoal, estamos aqui mais uma vez na aula de análise de sistemas, sendo que agora a gente vai falar sobre análise de sistemas de segunda ordem. Sistemas de segunda ordem, né, diferente do de primeira ordem, eles possuem, são sistemas diferenciais que envolvem apenas a primeira e a segunda derivada da saída na sua equação, né? Então, enquanto a variação de um parâmetro no sistema de primeira ordem simplesmente altera a velocidade de resposta, né? As variações nos parâmetros de segunda ordem, elas alteram também a forma da resposta, não só a velocidade. Então, eu vou colocar aqui para vocês algumas dessas respostas, né? Lembrando que são respostas ao degrau, né? Ou seja, é, estamos analisando aqui sempre uma resposta ao degrau. E aí eu vou colocar ao degrau unitário. Sempre, né, majoritariamente, na matemática, a gente coloca o degrau unitário. Para quem não lembra, a resposta ao degrau, o degrau é uma entrada assim, ó, né? Esse, esse formato aqui de paralelepípedo, certo? Então vamos lá. Eu tenho aqui, eu vou construir uma tabela aqui, só para vocês entenderem, onde aqui eu tenho o meu sistema, certo? Aqui eu vou ter o gráfico de polos e zeros, né? Que a gente chama de gráfico no plano S. Né? E aqui eu vou ter a resposta no domínio do tempo, certo? Só para vocês entenderem essas três partes aqui, baseado em diferentes tipos de resposta. Então, primordialmente, eu gosto de deixar claro que todo o sistema de segunda ordem ele vai ter basicamente um formato igual, né, para todos os casos, mas o que vai modificar é o tipo de raiz que ele vai ter. Então, a equação do sistema de segunda ordem ele é basicamente assim: b sobre s ao quadrado mais as mais b. Isso aqui é o meu sistema de segunda ordem, certo? Ele tem esse formato, com algumas variações aí, por exemplo, no polo e etc. Então, esse aqui é o meu g de s, isso aqui está meu y de s, e aqui é a minha entrada R de S, que nesse caso aqui é o meu degrau. Então, eu tenho aqui a transformada de degrau, né? 1 sobre S. Aqui é a forma geral, certo? Então, eu não vou colocar nem gráfico para no S, nem resposta do tempo, porque não é o caso, né? Mas só para vocês entenderem basicamente a, a diferença, né, deles. E aí a gente vai para o primeiro sistema, que é o sistema super amortecido. O sistema superamortecido, ele super ah, o sistema superamortecido, ele é um sistema que ele vai ter duas raízes reais e distintas, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Imagine um sistema assim: 9 sobre s ao quadrado mais 9s mais 9, né? E novamente eu tenho meu y de s e aqui é o meu r de s. Sempre para degrau, e aqui é o meu g de s. Né? Então, esse sistema superamortecido ele vai ter um gráfico no eixo J ômega assim.
J ômega. Este J ômega é também chamado de plano S, certo? Que é o sigma, que é a parte real, né? Esse eixo aqui é a parte real, esse eixo aqui é a parte imaginária. Então, eu vou ter raízes mais ou menos assim, né? Eu tenho esses polos aqui, né? Menos 1,15 e menos 7,85, certo? Com suas raízes no sistema. E esse sistema aqui, ele vai ter um formato de resposta no domínio do tempo mais ou menos assim. Vou colocar aqui para vocês verem, certo? Lembrando que aqui é 1, né? 0,5. E aí ele vai ter algo mais ou menos assim. O formato da resposta dele, né? O que é tempo, né? E o que é y de t. Então, é interessante que essa curva, né, que é a referência, né, essa curva ela é parecida, mas ela é diferente da primeira ordem. A primeira ordem ela é mais ou menos assim, só que nesse caso aí eu tenho essa barriguinha, né, essa barriguinha aqui que vai de até um instante 0,5. Essa barriguinha aqui é justamente devido à primeira ordem. E a equação aqui, ó, de y de t, no domínio do tempo, vai ser 1 mais 0,171 elevado a menos 7,85 tzinho, né? Menos 0, opa, 0, não, 1,17 é elevado a menos 1,4, 1,15, 1,15 tzinho, certo? Então tem essa equação da. A gente viu o primeiro sistema, né? Deixa eu fazer uma coisa melhor aqui. Esse negócio tem que ser feito aqui de fazer essa linha reta aqui. Se eu não fizer, meu amigo. Vai? É bem, né? Então, a gente viu o primeiro sistema subamortecido, super amortecido. Vamos ver agora um outro sistema, que é o chamado de subamortecido. Um sistema subamortecido, ele também vai ter um formato diferente, né? E um exemplo disso seria o seguinte: 9 sobre s ao quadrado mais 2s mais 9. Então, s ao quadrado mais 2s mais 9. Observe que agora eu mudei, né, a equação característica, que é esse denominador aqui. Então, eu vou ter aqui y de s, né? Isso aqui é o g de s, e aqui é a entrada r de s. Né? Então, observe que no eixo j ômega, novamente, j ômega, ou seja, no plano S, né, eu vou ter, nesse caso,
o que a gente chama de par complexo conjugado. Então, o que eu vou ter, basicamente, é o seguinte: eu vou ter um polo aqui, certo? E aí, nesse caso, ele vai cruzar aqui, né, em -1, no eixo real, e aqui no eixo J ômega vai ser J raiz de 8, certo? E aqui menos J raiz de 8. Então, basicamente, a minha resposta, né, no tempo, ela vai ser a seguinte. Aqui T, né? Y de T. É, e aí aqui, novamente, eu vou botar um aqui, né? Só para a gente entender. Mas onde ele vai ter essa degrau unitário como referência, né? E aí, nesse caso aqui, ele vai ter esse seguinte formato aqui. E aí ele converge, né? Então, deixa eu fazer uma onda melhorzinha. Então, ele vai ter essa barriga para cima, né? Essa região daqui, ó. É, essa região daqui, ó, a gente chama de sobrecinal. Esse tipo, né, de sistema onde você tem a resposta que tem aí duas raízes, que é o chamado de par complexo conjugado, vai lhe mostrar essa região. Então, a, nessa onda, a equação dessa resposta vai ser y de t é igual a 1 menos e elevado a menos t cosseno de raiz quadrada de 8t mais raiz quadrada de 8, só para vocês entenderem como é a equação, vezes seno da raiz quadrada de 8t, que, que por sua vez vai ser igual a 1 menos 1,06 elevado a menos 1 cosseno de raiz de 8t menos 19,4 graus, mais ou menos, só para vocês entenderem, né? Não vem ao caso essa equação, mas lembrando que essa equação é a transformada inversa de Laplace, né, da minha função de transferência multiplicada pela entrada, né, que é essa equação daqui, né, 1 sobre S, que é a transformada de Laplace da resposta integral. O próximo sistema que a gente vai ver é o sistema sem amortecimento. Sem amortecimento. Um sistema sem amortecimento, ele vai ter também fazer essa linha aqui. Então, um sistema sem amortecimento, ele vai ter também uma particularidade. Ele vai ter um par de complexos de raízes, né? As raízes vão ser um par complexo conjugado, mas dessa vez elas vão estar exatamente em cima do eixo J ômega. Então, você tem uma equação da função de transferência mais ou menos assim: 9 sobre S ao quadrado mais 9, apenas, né? Então, aqui você tem y de S, g de S,
e R de S, né? E aí, nesse sistema sem amortecimento, no eixo J ômega, você vai ter a seguinte situação, né? Você vai ter um polo aqui, onde ele vai ser J3 e menos J3. Bem em cima desse J ômega. Qual é a consequência disso? A consequência, pessoal, é essa aqui. E aí eu vou ter, basicamente, né? Vou botar aqui, um, dois. Eu vou ter um sistema oscilatório em cima da minha referência, né? Porque minha referência ainda continua sendo 1, né? Mas aí eu vou ter um sistema oscilatório assim, né? Ok? E aí, a minha resposta, né, a minha equação dessa resposta, nada mais vai ser do que 1 menos cosseno de 3t. Um sistema que fica oscilando para sempre. Quando a gente fala que ele não tem amortecimento, significa dizer que ele não vai amortecer, ele não vai acabar convergindo, certo? E aí você tem um último sistema, né, que eu gostaria de mostrar para vocês, que é o criticamente amortecido. O criticamente amortecido é um sistema também que muitas vezes o pessoal confunde com um sistema marginalmente estável, criticamente amortecido, o pessoal dá aquela embolada. Mas vamos prestar atenção que todos esses tipos de classificação que a gente está vendo aqui decorre do tipo de raiz que você está trabalhando. Então, é muito mais ligado ao sistema, né? Se o seu sistema tiver uma raiz, é, é, se o seu sistema tiver uma raiz que é, por exemplo, duas raízes reais, o seu sistema de segunda ordem tiver duas raízes reais e distintas, ele vai ser um sistema superamortecido. Um par de polos complexos conjugados no eixo real, também, em cima, né? Ali, por exemplo, você vê aqui, nesse caso, está passando em um, subamortecido. Quando o par complexo conjugado está em cima do eixo J ômega, já é sem amortecimento. E aí você tem o criticamente amortecido, que ele vai ter, nesse caso, duas raízes reais e iguais. Então, como é que seria isso? Né? No meu eixo J ômega, eu teria, por exemplo, aqui duas raízes e menos 3. Né? Aqui eu estou botando um x em cima do outro. São duas raízes menos 3. Um exemplo de equação. Você tem aqui 9 sobre s ao quadrado mais 6s mais 9. Certo? Então, você vai ter aqui duas raízes reais e iguais. Y de S e R de S. E aí, o seu equacionamento, né, a sua forma de onda, né, vai ser parecida com o sistema superamortecido, mas ele vai ser um pouquinho diferente. Ele vai ser assim. Então, ele vai ter. Deixa eu ver se eu consigo desenhar melhor aqui. Tá vendo? Ele vai ter esse platô, né? Ele não vai ter aquele amortecimento bem acentuado, né? Ele vai ter esse platô, ele vai dar essa convergência. E aí a equação também
essa equação daqui vai ser 1 menos 3t elevado a menos 3t menos e elevado a menos 3t, tá vendo? É uma equação também um pouco diferente. Então, temos todos esses sistemas, né, que a gente vai ver nessa aula, e aí a gente vai continuar na aula que vem também. A gente não vai parar por hoje, né? A gente vai ainda ver um pedaço da análise de sistemas de segunda ordem na próxima aula, não vai dar para ver tudo hoje. A gente vai ver também, se não me engano, eu acho que a gente finaliza o sistema de segunda ordem hoje, deixa a ordem superior para a semana que vem, para a aula que vem. Tem a parte também de critério de estabilidade, que a gente vai ver, porque observe que aqui, ó, eu ainda consigo fazer um critério de estabilidade baseado em polos e zeros, né? Qual é o meu critério de estabilidade baseado em polos e zeros? Significa dizer o seguinte, ó, se eu tiver raízes do lado do semiplano, semiplano esquerdo, ou seja, raízes negativas, ou, no máximo, em cima do eixo J ômega, o meu sistema ele vai ser estável. Se ele estiver em cima do eixo J ômega, a gente já viu que ele vai ser vai ser marginalmente estável, né? Então, ele vai ser ainda vai ter uma questão, uma certa estabilidade. Ele só vai ser instável mesmo quando ele estiver no semiplano direito, né? E aí a gente pode pegar cada resposta dessa agora e analisar com mais detalhes cada uma delas. E é isso que a gente vai fazer. Então, vamos analisar primeiro a resposta superamortecida, certo? Resposta ao degrau, né? Pode ser rampa, pode ser o que for, mas vamos colocar dessa forma. Resposta superamortecida. Então, a gente já viu, né, o gráfico, qual é, né? É esse primeiro daqui, que você tem esse formato aqui, né, de onda. A gente pode pegar o mesmo equacionamento, né? Por exemplo, a gente pode desenvolver, né, onde você tem que o y de s é igual a 9 sobre s ao quadrado mais 9s mais 9. Quando você multiplica isso pelo degrau, aí vai aparecer um S aqui do lado, não é isso? E aí, quando você tenta dividir, né, separar essas raízes, você vai ver que vai ficar S mais 7,85 e S mais 1,15. E aqui em cima 9. Né? Então, quando você olha esse equacionamento, você vai perceber que agora, no meu eixo J ômega, no meu eixo J ômega, eu vou ter um polo aqui na origem, né? Devido à entrada, que é esse S daqui. Eu vou ter um aqui em menos 1,15, como a gente viu, e um aqui em menos 7,85. Então, eu vou ter um polo na origem devido ao degrau unitário, a entrada do degrau unitário, e dois devido ao meu sistema. Né? No caso da resposta subamortecida, eu vou ter, né, no caso da minha resposta subamortecida, novamente eu vou ter um equacionamento, né, que vai ser a entrada do degrau, né, vezes o 9 sobre
S ao quadrado mais 2S mais 9. E aí eu vou ter novamente dois polos, né? Ou três polos. Né? O polo S, que é devido ao degrau, vezes S mais 1 mais J raiz de 8 e S mais 1 menos J raiz de 8. Então, eu vou ter aí essas duas raízes. Né? Eu vou ter uma, novamente, na origem, né? Só para a gente entender aqui novamente. Essa da origem vai ser devido à minha entrada, né? Que ela vai surgir, e as outras duas vão ser devido ao par de polos complexos conjugados. Né? Aqui é J raiz de 8 e aqui é menos J raiz de 8. Beleza? Uma coisa que acontece, né, nessa equação aqui subamortecida, e aí eu gosto de chamar a atenção para esse gráfico daqui, né, e aí eu vou replicar ele aqui, é que se você for parar para ver, a exponencial, né, gerada, digamos que aqui eu tenho a, a referência, né, se você for ver esse gráfico aqui, ele vai ter o que a gente chama de decaimento exponencial. Esse decaimento exponencial, essa curva assim que vai convergindo, ele é gerado pela parte real do par complexo conjugado, ou seja, esse umzinho aqui, certo? E essa oscilação, né? Essa oscilação que vocês estão vendo, signoidal, por outro lado, é gerado pela parte imaginária, é gerado por esses caras aqui. Então você consegue identificar o decaimento e a oscilação baseado nessas raízes. Ok? No caso da resposta não amortecida, a gente também vai ter ali, né, um polo na origem devido ao degrau e o par complexo conjugado. Só que aí, nesse caso, você vai estar todo mundo em cima do eixo J ômega, né? Então, no caso 5.3, resposta sem amortecimento, né? Ou também chamado, né, não amortecida, eu vou ter no eixo J ômega algo assim. Uma na origem, né? E o outro J3 e menos J3. Né? Essa daqui é devido a entrar no degrau, e essas duas aqui devido a, né, meu equacionamento, que vai ser 9 sobre S ao quadrado mais 9. E aí, quando você coloca o degrau, né, 1 sobre S vezes, aí vai ficar 9 sobre S, S mais J3 e S menos J3. Beleza? E, por fim, a criticamente amortecida, eu também vou ter aí duas, né, basicamente, eu vou ter aí, né, duas raízes, né, eu vou ter três, né, porque dessa vez agora eu tenho duas raízes
em menos 3, mas eu tenho também uma aqui em zero, né? Que é devido à entrada. Né? Porque o meu equacionamento é basicamente assim, ó, 9 sobre S ao quadrado mais 6S mais 9, né, vezes 1 sobre S, que é a entrada. Isso aqui vai gerar 9 sobre S, que multiplica S ao quadrado mais 6S mais 9, que por sua vez eu posso dizer que vai ser 9 S que multiplica S mais 3 ao quadrado. Né? Então aí eu vou ter essas raízes aí, ok? Se vocês forem fazer uma comparação de todas as respostas, pessoal, a gente vai ter algo assim. Deixa eu fazer um gráficozão aqui para a gente comparar, certo? Vamos lá. Então você tem o seu degrau, né? Sua referência. E aí você tem a primeira resposta, que é o sistema superamortecido. Né? Você tem um sistema criticamente amortecido. Você tem um sistema subamortecido. E você tem um sistema sem amortecimento. Okay? Então você tem aqui, né, não amortecido. Você tem aqui o subamortecido. Você tem aqui o criticamente amortecido. E você tem o super amortecido. São diferentes respostas ao degrau, certo? Então, um sistema de segunda ordem, ele vai obedecer essas respostas dado ao degrau, ok? Vamos ver agora uma, um exemplo, né, da execução desse sistema de segunda ordem em um sistema em malha fechada. Né? Um sistema bastante comum é, vou botar aqui, exemplo, né? Um sistema bastante comum é o que a gente chama de sistema realimentado, e um exemplo bastante comum de sistema realimentado é um servosistema, né? Que é, na realidade, um servomotor, né? O controle de servomotor. Então, a gente tem elementos aí de inércia, sistema viscoso, mecânico e elétrico. Então, só para vocês entenderem que num sistema, num servosistema, um sistema utilizando servomotor,
você tem uma equação para elementos de carga bem parecida, como a gente já viu, né? Naquela equação do motor, que seria o seguinte: seria o torque vai ser igual ao momento de inércia vezes a aceleração, vezes a aceleração mais aquele sistema eletrônico viscoso vezes a velocidade, né? Isso aí é um servomotor. E esse torque é produzido por um determinado controlador, porque na realidade o seu sistema vai estar assim, né? A resposta, o erro, né? O erro de S. Aí você vai ter o seu controlador, que vai gerar um U de S, que por sua vez esse U aqui é o torque gerado. Vai para a sua planta, né, com o seu G de S, e vai gerar uma saída, e essa saída é realimentada. Ok? Então, considerando a transformada de Laplace disso aqui, a gente vai ter que o torque, né, vai ser J S ao quadrado, Y de S, mais B S, Y de S. E aí, se você pegar um sistema mecânico desse simples, você vai ter aí que o seu Y de S, pelo seu torque, né? Então, isso aqui é o meu torque, vai ser 1 sobre S, JS mais B. Isso é um equacionamento bastante simples para a gente entender como é que funciona. Então, nesse caso, o, o meu C de S vai ser K, certo? E o meu G de S, e o meu G de S vai ser 1 sobre S, JS mais B, certo? Se eu for pegar esse diagrama de bloco e juntar, eu vou ver que eu vou conseguir unir isso aqui num único sistema, né? Y de S, aqui vai ser R de S, ainda vai estar realimentado, certo? Porque eu só fiz juntar, eu não fiz a realimentação, eu só fiz juntar essas duas. Aqui ainda vai ser o erro, certo? E aqui agora vai ser K sobre S, JS mais B, certo? Porque a gente só faz multiplicar, né? E aí eu vou ter esse equacionamento. Se eu for pegar a função de transferência em malha fechada, que é essa realimentação aí, né, eu vou ter a seguinte equação. Se eu for transformar isso aqui em uma equação única, né, eu vou ter isso aqui. Ó. Eu vou ter que y de S sobre R de S, ou seja, eu estou fazendo a minha saída pela minha entrada, já realimentando, vai ser igual, eu não vou desenvolver, mas é só para vocês entenderem, vai ser igual a K sobre JS ao quadrado mais BS mais K. Eu vou ter esse equacionamento. Como eu não quero esse cara aqui, né, eu sempre vou querer tirar qualquer número do S de maior ordem, então essa equação vai ficar da seguinte forma. Vai ficar K sobre J
S ao quadrado, que eu vou multiplicar, eu vou dividir todo mundo por J, né? Mais B sobre J, S, mais K sobre J. Ok? Então, eu vou ter essa Y de S sobre R de S. Vai ter esse formato daqui. Aí, quando eu for... eu posso pegar essa equação aí, por exemplo, e reescrever ela, né? Eu posso reescrever ela, porque vocês vão ver que ela pode ser representada por um par de polos complexos conjugados, né? Você ela pode ser reescrita da seguinte forma: y sobre s sobre r de s. Eu tô só fazendo dessa forma literal, mas se eu atribuísse valores a B, J, K, vocês iam ver que eu conseguiria tirar aqui, né, valores que demonstrariam. Porque nesse formato aqui tá S ao quadrado mais AS mais B, né? Esse formato aqui seria isso aqui, né? B, S ao quadrado mais AS mais B, né? Onde A é B sobre J e B é K sobre J. Mas se eu quiser dividir esse denominador para achar as raízes, ela ficaria assim. Ficaria S mais B 2J mais a raiz quadrada de B sobre 2J ao quadrado menos K sobre J vezes S mais B sobre 2J menos a raiz quadrada de B sobre 2J ao quadrado menos K sobre J. Então, isso aqui é o meu par de polos complexos conjugados, certo? Onde eu tenho a parte real e a parte imaginária, ok? Então, observe aí que os polos em malha fechada eles são par de complexos conjugados, né? Por quê? Porque B ao quadrado menos 4jk ele é menor do que zero. E os polos em malha fechada são reais, né? Então, isso aqui, se B ao quadrado menos 4jk for menor que zero, isso aqui é um par de polos complexos conjugados. Se B ao quadrado menos 4jk for maior ou igual a zero, então isso aqui é real. Certo? Então eu posso, a partir daí, a depender do valor de BJ e K, eu posso ter aí um par de polos complexos conjugados ou duas raízes reais distintas. Então eu posso transformar, a depender do valor de K, porque J e B são parâmetros fixos, que são lá do meu sistema, mas K é o ganho do meu controlador, né? Observe que J e B, né? Eu vou botar até em outras cores, né? J e B são parâmetros do meu sistema, eles são fixos, mas K é o ganho do meu controlador, eu que escolho. Então, a depender desses valores, e aí K exerce uma influência muito grande, né? Porque ambos dependem de K, né? A depender do valor de K, praticamente, eu vou ter ou duas raízes reais distintas, e aí eu vou ter um sistema subamortecido, né? Não, superamortecido, né? Ou eu vou ter duas raízes reais distintas, que é um sistema superamortecido, ou eu vou ter dois par de polos complexos conjugados, que é um sistema subamortecido. Então eu vou estar oscilando de um sistema subamortecido para superamortecido, apenas baseado no valor de K. Vocês estão percebendo?
Então, uma outra análise que eu posso fazer em cima disso é que existe uma outra relação, né, com relação a esse formato, que é o seguinte: um sistema de segunda ordem, ele possui a seguinte equivalência: b sobre s ao quadrado mais as mais b é equivalente a um sistema assim, ômega n ao quadrado, s ao quadrado mais 2 que se ômega n s mais ômega n ao quadrado. Quem são esses caras, né? Ômega n, quem é ômega n e quem é que se. Bem, se a gente faz essa equivalência, antes de mais nada, eu posso dizer, por exemplo, que o meu K sobre J é igual a ômega n ao quadrado e que o meu B sobre J é igual a 2 que se ômega n, ou também chamado de 2 sigma. Que são esses caras, né? Esse sigma é o que a gente chama de atenuação. Ou seja, ele vai amortecer o meu sistema. Ômega n é a minha frequência natural não amortecida, é minha frequência de oscilação. E esse meu que se aqui é o que a gente chama de. Deixa eu botar esse cara mais para baixo. E esse meu que se aqui é o que a gente chama de coeficiente de amortecimento. Então, a depender do valor de que se, eu vou saber qual é a resposta que eu vou ter, né? Por exemplo, se o meu que se for igual a zero, isso significa dizer que ele não tem amortecimento, então o meu sistema vai ficar oscilando sempre, né? Estão percebendo? Então, eu consigo fazer uma relação em cima de como o meu sistema é amortecido a depender do valor de QC, né? Já que esse QC é a relação entre o amortecimento real, nesse caso desse sistema mecânico, né? Observe que esse meu QC ele é a relação entre o meu amortecimento real, né? E o meu amortecimento crítico, o BC. No caso mecânico, o amortecimento crítico é igual a 2 vezes a raiz quadrada do momento de inércia vezes esse cabo controlador, certo? Então, só para vocês entenderem que existe essa relação aqui entre o sistema de segunda ordem, certo? Então, isso aqui é o que a gente chama de forma padrão, certo? E aí vamos fazer uma digressão aqui, né, em cima desses dois fatores aqui que são super importantes: a frequência natural e o coeficiente de amortecimento, né? Então, deixa eu. Estava no 5.3, né? 5.4. Então, bota aqui. 5.5, frequência natural, né? A frequência natural de um sistema de segunda ordem
ela vai ser a frequência de oscilação do sistema sem amortecimento. Então, é esse ômega n que vai dar aquela minha frequência de oscilação. Ok? Num sistema não amortecido ou sem amortecimento, essa frequência de oscilação ela é dada puramente por ômega n, porque não tem amortecimento nenhum. Então, um exemplo bastante simples é a frequência de oscilação num circuito RLC, né? Que tem aí o resistor, o indutor e capacitor, em série. Né? Então, a frequência de oscilação de um circuito RLC em série, sem a resistência, será igual à frequência natural do meu sistema, certo? Então, e o meu coeficiente de amortecimento, que é dado pelo que se, essa letra grega, na realidade é uma letra grega diferente, viu, gente? É assim, ó. Mas eu não sei desenhar esse negócio direito, então eu boto esse Ezinho com a perna, certo? Só para. Acho que o que se é assim. Aí eu boto esse epsilon doido aí. Só para. Né, porque vocês vão ver um símbolo desse no Ogata, diferente. Ok? Né? Essa frequência, né, natural, desculpa, esse coeficiente de amortecimento, ele vai ser uma relação muito simples. Ele vai ser uma relação entre a frequência exponencial de decaimento, né? Essa é uma relação entre a frequência exponencial de decaimento. A gente já viu essa frequência exponencial de decaimento, lembra? No sistema criticamente amortecido. Opa, subamortecido. O sistema subamortecido ele tem aquela frequência, aquela exponencial de decaimento, né? Sobre a frequência natural. Tudo irradiando por segundo. Por sua vez, isso aqui vai ser 1 sobre 2π, que multiplica o período natural. Se aqui estava em radiano por segundo, aqui está em segundo, né? Sobre a constante de tempo exponencial. Certo? O que significa isso, professor? Significa o seguinte, ó, isso aqui vai ser 2π vezes a frequência ou 2π vezes 1 sobre o período natural. Que é esse cara daqui, certo? Isso aqui vai ser a sua frequência natural. E sua frequência, a frequência exponencial de decaimento. A gente já viu que é 1 sobre a constante do tempo exponencial. Que é esse cara daqui. Ok? Então, imagine o seguinte, né? Imagine que eu tenha o seguinte sistema de segunda ordem. G de S é B sobre S ao quadrado mais AS mais B. Se por acaso o meu A foi igual a zero, por causa do que se, então essa equação vai virar B sobre S ao quadrado mais B. Ok? E aí eu vou ter polos, né? Mais raiz de B e menos raiz de B. Né? E nesse caso, eu vou ter que ômega n é igual a raiz de B e B é igual a ômega n ao quadrado. Certo?
Então, a gente pode, resumidamente, dizer que o QC ele vai ser a frequência exponencial de decaimento, ou seja, o módulo de sigma, que por sua vez é igual a sobre 2, a gente já viu isso, e a frequência natural do meu sistema, que é ômega n. Então, ó, eu já tenho uma relação aqui, né, de como achar o QC, ok? Ou seja, esse Azinho daqui, né, é igual a 2 QC ômega n. É por isso que a gente tem essa equivalência aqui, ó, pessoal, que a gente viu, ó. AS, 2 QC ômega n é S. Né? Por isso que eu consigo mostrar para vocês que existe essa equivalência. O mesmo vale para B, ó. B e ômega n ao quadrado. Né? A gente viu aqui, ó, B e ômega n ao quadrado. Então, eu primeiro apresentei essa relação para depois explicar o que é ômega n e o que é o QC, onde a gente chega nessa mesma relação. Ok? Só que esse QC, esse cara daqui, ele tem uma relação muito intrínseca em cima daquelas curvas, como eu falei para vocês. Né? A gente pode, basicamente, descrever o comportamento dinâmico de uma resposta de sistema de segunda ordem ao degrau como, basicamente, o resultado de dois parâmetros, que se e ômega n. Por exemplo, para um sistema subamortecido, o meu psi vai ser maior que zero e menor do que 1. Os polos em malha fechada são complexos conjugados, se situando no semiplano esquerdo plano S. E o sistema é então chamado de subamortecido e a resposta transitória é oscilatória. Já num sistema sem amortecimento ou não amortecido, a gente já viu que o nosso QC vai ser igual a zero, certo? E aí a resposta transitória ela não vai decair. No meu sistema criticamente amortecido, o meu QC ele vai ser igual a 1. E aí eu vou ter dois polos reais iguais. Né? E no meu sistema super amortecido, a gente tinha começado com super amortecido e eu botei para o final. Né? Super amortecido, o meu QC ele vai ser maior do que 1. E aí eu vou ter dois polos reais negativos e diferentes. Ok? Então, lembrando novamente, né, naquele nosso quadro, eu vou botar aqui até em vermelho para a gente lembrar. Num sistema super amortecido, o meu QC vai ser maior do que 1. No meu sistema subamortecido, o meu QC vai estar entre 0 e 1. No meu sistema sem amortecimento, o meu QC vai ser igual a 0. No meu sistema criticamente amortecido, o meu QC vai ser igual a 1. Ok? Beleza. Ah, deixa eu ver como é que a gente faz aqui. Eu gosto de, no final, fazer uma comparação bem interessante. Esse gráfico aqui é bem
bem legal, porque a gente vê o tamanho da influência desse amortecimento. Que é o tempo, que é isso, né? 2, então, YT, botar 2 aqui em cima, botar um aqui, só para vocês entenderem. Então, eu vou ter aqui diferentes níveis, né? Tentar fazer de cores diferentes, só para a gente. Então, aqui, ó, só para vocês entenderem, né? Eu tenho que se igual a 2, que se igual a 1, o que se igual a 0,8, o que se igual a 0,7, o que se igual a 0,5, por aí vai, certo? Aí vai 3, 2, 1 e 0. Então, observe que eu vou aumentando, né, a minha oscilação. Se você for ver, vai ter um aqui no meio, né, por exemplo. Isso aqui vai ser 0,3, certo? Então, a minha oscilação, né, meu sobressinal e a minha oscilação vai ficando cada vez mais menos amortecida, né? E à medida que o meu QC vai se aproximando de zero, ok? Então, deixa eu só fazer uma análise aqui, né? Agora vamos analisar essas respostas com relação ao efeito dela nesse gráfico, né? Porque a gente precisa ter em mente não em cima apenas de parâmetros de oscilação, mas ou de amortecimento, mas em cima de alguns parâmetros extremamente importantes. E aí eu gosto de pegar o nosso sistema, o melhor sistema para você analisar é o sistema subamortecido. No sistema subamortecido, eu consigo mostrar para vocês todos os parâmetros que vocês vão analisar em cima dos próximos sistemas, né? Então, a gente vai analisar agora, 5.7, né, o que a gente chama de especificações da resposta transitória.
O que é isso? Eu tenho analisado esses gráficos basicamente com relação a tipo de resposta, né? Com relação à frequência natural e o coeficiente de amortecimento, mas tem outros dados que eu preciso analisar também. Eu preciso ver o meu TD, né, que é o que a gente chama de tempo de atraso. Ele vem da palavra delay, né? Por isso que é TD. O meu TR, que é o meu tempo de subida, que vem de rising. O meu TP, que é o meu tempo de pico. A gente vai ver isso no gráfico daqui a pouco, que é, né, cada coisa. O meu MP, que é o meu máximo sobre sinal. E o meu TS, que é o meu tempo de acomodação, setting time, né? O tempo de acomodação. Settling. O que é que seria cada um desses, né? Então, observe aqui o meu gráfico. Eu tenho aqui um, ok? E eu tenho a minha resposta aqui em azul. Certo? Então, quais são esses valores aqui, né? Então, esse valor aqui é o meu MP, é o meu máximo sobre sinal, o máximo, a altura máxima que a minha primeira oscilação consegue atingir, certo? Esse é o meu MP. O resto é tempo. Então, até esse ponto da barriga, né, geralmente é 0,5, dado ao degrau, esse cidadão aqui vai ser o que a gente chama de tempo de atraso, né? Ele tem esse atraso, essa barriga é um atraso até ele fazer o seu sistema responder a sua entrada. Quando ele cruza aqui em cima pela primeira vez, né, esse tempo é o chamado de tempo de subida. É o tempo que ele leva para atingir o, o valor, né, de referência. Primeira vez que ele atinge o valor de referência. Esse tempo que ele leva para atingir o pico do primeiro sobressinal, como o nome já fala, é o tempo de pico. Que é o tempo que ele leva para atingir o pico. Certo? E o tempo que ele leva para atingir e aí depende da sua condição de projeto de controle, porque isso aqui pode ser ou 0,5 ou, nesse caso daqui, né, 0,2, 0,05 ou 0,02 de diferença, né, que a gente chama de 5% ou 2% de erro em regime permanente. O tempo que ele leva, isso aí que é uma tolerância aceitável, a gente chama de tempo de acomodação, certo? Quando é que vai ser 2 ou 5%? Isso depende do seu projeto de controle. Seu projeto de controle pode dizer o seguinte: olha, eu aceito aí 2%
de regime permanente, ou 5% de regime permanente, ou 1% de regime permanente, a sua especificação de controle que vai dizer para você qual é a tolerância de erro que você vai querer. Então, olha, para esse sistema aqui, ele geralmente fica aí com erro de 0,2, 0,5, não converge mais. Beleza, vamos embora. Então, é o tempo de subida é quando ele atingir esse 0,2 ou 0,5 pela primeira vez. Ok? Então, é interessante a gente entender nessa resposta transitória, né? Lembrando que aqui é o tempo e aqui é o y, y de t. Na maioria dos casos, é desejável que a resposta transitória ela seja rápida e amortecida ao mesmo tempo, o que é uma idiosincrasia, porque quanto mais rápido, mais é a força que ele faz de subida e mais sobressinal ele vai ter, geralmente. Né? Então, a gente quer, na realidade, um meio termo entre rapidez de convergência, que é esse tempo aqui de subida, né? E um amortecimento, ou seja, tempo de subida, né? Quanto mais rápido o tempo de subida, quanto mais rápido o tempo de amortecimento, TS, e melhor, e quanto menor esse máximo sobressinal, ou seja, quanto mais amortecido for o sistema, melhor. Isso significa dizer que o ideal é que o seu coeficiente de amortecimento ele esteja entre valores de 0,4 e 0,8. Né? Isso aí é o ideal. Né? Então, eles vai ter aí, geralmente, uma onda mais ou menos do jeito que a gente quer. Se você for olhar esse gráfico aqui, você vai ver que é esse aqui, né? E o 0,8, né? É justamente essa região que a gente está falando. Né? Valores menores do que 0,4 vai resultar em um sobressinal muito grande. Valores maiores, maiores que 0,8, vai resultar em sistemas excessivamente lentos para responder. Né? Então, como eu falei, o máximo sobressinal e esse tempo de subida são conflitantes entre si. Né? Então, basicamente, o que eu queria falar para vocês é, em cima desses gráficos são valores que vocês vão usar para fazer a análise de vocês, né, com relação ao tempo de subida, tempo de pico, máximo sobressinal. Dá para calcular isso? Dá. Mas às vezes não é muito interessante. Lá no OGATA tem como você calcular todas esses valores, certo? Eu não vou estar entrando em detalhes aqui, porque é uma matemática que muitas vezes vocês podem só consultar, certo? E varia muito aí de sistema para sistema, por assim dizer, certo? Ah, deixa eu só ver se está faltando alguma coisa. Beleza. Na próxima aula, eu vou falar sobre a questão de polos e zeros e como é que o movimento desses polos e zeros afetam essa, essa curva, né? Essa oscilação. Né? Como é que esse movimento se dá. E aí, logo depois, a gente entra na parte de sistemas de ordem superior, certo? Para a gente dar continuidade. Porque eu quero deixar essa questão de polos e zeros meio à parte. Deixa eu ver. Aliás, não, eu vou falar sobre agora. Depois eu edito esses vídeos, viu, pessoal, que eu estou fazendo aqui com vocês. Porque a gente pega essa questão da oscilação e já trabalha. Bem, vamos lembrar aqui, né, novamente, esse sistema subamortecido,
Vamos lembrar do equacionamento dele? O equacionamento dele, de um sistema subamortecido, é esse daqui. A gente tem, por exemplo, 9s ao quadrado mais 2s mais 9, e ele vai dar um sistema desse. Né? Então, deixa eu colocar aqui embaixo. Né? 9 sobre s ao quadrado mais 2s mais 9. Né? E aí eu tenho uma metade do degrau, 1 sobre s. Okay? Isso aqui é meu sistema, g de s, e a minha resposta é essa. Ok? O que acontece, então, se eu pegar esse sistema, né, e tirar isso aqui, né, eu tenho meu g de s, e colocar ele com um controlador K. Né? Eu vou ter aquele meu sistema, né, no qual K vai influenciar o denominador, como a gente já viu. Um exemplo bem simples que a gente fez em cima desse K está aqui. Né? Eu tenho aqui, por exemplo, um sistema no qual o meu K se torna o fator primordial de que sai de um sistema subamortecido para superamortecido. Né? Eu consigo fazer essa mudança, principalmente por causa do denominador. Ele faz essa mudança de posição do polo no eixo J ômega. Ele muda o valor. Na real, o que acontece é o seguinte: eu tenho o meu eixo J ômega, certo? Então vamos ver aqui os dois casos, certo? Só para vocês entenderem graficamente. Então, o meu sistema, desse jeito aqui, né, superamortecido, eu vou ter ali meu par de polos complexos conjugados. Né? A depender do valor de K, eu vou transformar isso aqui em um sistema. Deixa eu ver aqui que a gente viu, né? A depender do valor de K, eu vou ter duas raízes par de polos complexos conjugados, ou eu vou ter duas raízes é, reais distintas ou reais iguais. Então significa dizer, na prática, que esses polos eles vão estar se movimentando. Né? Essa é a real. Certo? Então, esse movimento ele é um movimento forçado que geralmente quem provoca é o ganho do controlador. Depois a gente vai ver que são três ganhos. Né? Na verdade, a gente está simplificando aqui falando de um ganho só. Então, o valor desse cara aqui vai fazer com que esses pontos se movimentem. Né? Então, vamos analisar agora qual é o efeito do movimento desses polos em cima do gráfico de resposta. Certo? Então, por exemplo, o primeiro movimento que eu quero analisar com vocês é um movimento de subida. Então, imagine que meus polos subam nessa direção. Então, eu vou ter aqui a primeira posição, a segunda posição, né? A terceira posição, né? E por aí vai. O que acontece quando eu faço esse movimento só na horizontal? Né? No meu gráfico de oscilação, eu vou ter da resposta, né? O que vai acontecer? No domínio do tempo agora, né? Eu vou ter o seguinte. Deixa eu tentar desenhar ele aqui. Só para vocês entenderem. O que está acontecendo aqui? Né?
O meu decaimento, acho que eu não desenho errado, eu desenho errado, mas só para vocês entenderem aqui, eu vou fazer exponencial de decaimento, e aí vocês vão entendendo aí. Então, o que acontece? Eu mantenho a mesma exponencial de decaimento, né? Ou seja, eu estou movendo os meus polos na direção vertical, mas a minha exponencial de decaimento, meu coeficiente de amortecimento, minha exponencial de decaimento continua a mesma. A frequência aumenta, né, porque a minha onda ela fica mais amortecida, mas a envoltória permanece a mesma. O tempo de assentamento é praticamente o mesmo, eles convergem, porque eu não desenhei aqui direito, esse último, certo? Mas eles basicamente convergem ao mesmo tempo. E quando o sobrevalor aumenta, o tempo de subida diminui. Então, o tempo de assentamento, desculpa, o tempo de assentamento é o mesmo, mas a envoltória a exponencial de decaimento não. Então, qual é o resultado prático? Eu vou, eu vou convergir no mesmo tempo, mas quanto mais próximo do eixo real, maior o sobressinal e mais rápido é o tempo de subida, certo? Mas a convergência, o tempo de convergência, o tempo de assentamento é o mesmo. Quanto mais longe do eixo real, mais amortecido, ou seja, menos o sobressinal, mais ele demora de subir, mais ele converge do mesmo jeito, certo? Então isso depende como você vai querer que seu sistema funcione. Olha, se eu não posso mexer no tempo de convergência, então eu quero diminuir o sobressinal para não quebrar o equipamento. Okay? Agora, vamos ver um segundo caso. Vamos ver ele se movendo, né, horizontalmente. Ou seja, eu tenho aqui o J ômega, o eixo J ômega no plano S, que a gente chama, e eu tenho agora a seguinte situação. Ou seja, observe que nesse caso, eles estão indo nessa direção. Certo? Como é que é a resposta do meu sistema? A resposta do meu sistema é a seguinte. Né? Eu vou ter basicamente a mesma frequência, certo? Então, eu vou ter a mesma frequência, ela vai estar oscilando exatamente a mesma frequência. Quando eu vou movendo esses polos para a direita, da direita para a esquerda, no caso, a resposta amortece, ou seja, diminui meu sobressinal, enquanto a frequência permanece a mesma. Então, o meu tempo de pico permanece o mesmo, né, visto que a parte imaginária é lateral. Certo? Isso é uma outra vantagem. Mas se você for ver, ele levemente demora para subir. Agora vamos ver o terceiro caso, que é o seguinte: eu não quero nem ir para, eu quero ir para cima e para o lado ao mesmo tempo. Então eu estou aqui, quero ir para cá e para cá. Então eu estou basicamente fazendo esse movimento. Né?
Qual é o resultado disso em cima do meu da minha resposta? Qual é o resultado disso? A primeira seria aquela que a gente viu. A segunda é uma mistura dos dois, né? A segunda, tô apertando aqui no botão do lápis. E a terceira, o que é que está acontecendo aqui quando eu movo nos dois sentidos? Então ó, eu já desenhei errado o negócio. Eu mantenho, eu mantenho o sobrevalor, o sobresinal, convirjo mais rápido e subo mais rápido. Esse é o pior caso, certo? Todas as respostas permanecem, se parecem, né? Exceto o que diz respeito à velocidade. Quanto mais afastado da origem, mais, mais ele vai ter esse comportamento que vocês estão vendo aí nesse final. Então, é isso que eu queria mostrar para vocês, certo? Se você for mudar a entrada, por exemplo, ou colocar a resposta em impulso, a mesma coisa acontece, né? Se você tiver um impulso diferente do sobressinal, ele perde energia com o tempo, né? Mas quanto mais próximo de zero, maior é a oscilação que ele permanece, também, só que aí não mais em torno de 1, e sim em torno de zero. Então a resposta do impulso vai ser a mesma coisa. A diferença é que o sobressinal não vai ser em cima do 1, né, do impulso unitário. O sobressinal vai ser partindo de zero. A primeira vez que ele oscila, você tem ali o seu máximo sobressinal. Certo? Mas esses comportamentos ao degrau eles se repetem com relação às entradas que a gente for colocar, independente da entrada, né? O sistema é o mesmo. Bem, pessoal, por hoje é só. A partir da semana que vem, a gente vai ver sistemas de. A partir de quinta-feira, né, do próximo vídeo, a gente vai ver sistemas de ordem superior e depois que tem estabilidade, etc. Ok? Então, até a próxima.